Salve, meu aluno, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso de Segurança da Informação. Vamos lá. Vamos falar nesta aula sobre controles, né? Tema recorrente em questões relacionadas à segurança da informação. Bom, para mitigar riscos, Joses, eu não sei o que significa mitigar. Essa palavra é muito comum dentro do contexto de segurança da informação. Tá? Mitigar riscos é reduzir. Tá? Quando a gente diz que vai mitigar um risco, a gente vai reduzir, né, a probabilidade e os impactos daquele risco dentro do que é aceitável para a organização. Então, reduzir para o que é aceitável à organização é mitigar, tá? Então, para mitigar riscos em segurança da informação, as organizações podem implementar medidas que ajudam, olha aqui, ó, a reduzir a probabilidade de uma ameaça ocorrer ou diminuir os seus impactos caso ela se concretize. Ou seja, a segunda parte aqui, ela é, né, o conceito de mitigar, né, mitigar riscos. Bom, essas medidas são chamadas de controles de segurança, que são mecanismos, práticas, políticas ou recursos que vão ser utilizados dentro da organização para fazer o quê? Para proteger os nossos ativos de informação, tá? Quem são esses ativos de informação? Lembrando, né, como eu já falei, dados, ativos são tudo aquilo que tem o quê? Valor para a organização. Existem os ativos tangíveis, os ativos intangíveis, ativos tangíveis como prédios, os computadores, né, os equipamentos daquela organização são os ativos tangíveis, a gente pode tocar. Mas existem também os ativos organizacionais intangíveis, aqueles que têm valor para a organização. Dentre eles, nós temos os ativos de informação, que são os dados, as informações que são geradas pela organização, bem como tudo aquilo, né, que a gente tem ali envolvendo, né, que faz parte desse processo. E aí, né, então, quando a gente fala de ativos de informação, temos os dados, temos os sistemas, né? Então os sistemas aqui entendam como os softwares que são criados, né? Softwares ou aplicações criados para uma determinada finalidade. Temos também os ativos tangíveis, que também são ativos de informação, porque eles são necessários para que a gente possa, né, tramitar, né, esses ativos de informação, como os dados, dentro da nossa rede, dentro da nossa organização. Então, as redes, os equipamentos, né, documentos e ambientes físicos dentro da área de tecnologia da informação, eles constituem esses ativos que precisam ser protegidos. E aí, né, nós temos uma classificação para esses ativos, tá? Para esses controles. Quais são essas classificações? A gente vai ter controles ditos físicos, controles lógicos e controles administrativos, tá? Então vamos lá, vamos entender cada um deles. Primeiro, os controles físicos. Não é muito difícil entender o que vem a ser um controle físico, tá? São todos aqueles controles que visam proteger o quê? O ambiente físico, no qual nossos sistemas estão instalados ou onde nossos dados são armazenados, tá? Então, a gente tem, dentro da organização, né, a gente tem ali equipamentos onde são processados os dados. Nós temos ali, por exemplo, né, o nosso data center. Joses, o que é um data center? Dentro de uma organização, o data center é onde ficam os equipamentos, né, os dispositivos que vão processar, que vão armazenar e que vão fazer com que esses dados circulem, né, por assim dizer, dentro da organização. Então nós temos equipamentos como servidores. Que servidores, Jorge? Servidor de página, que a gente chama de servidor web, onde tem a página da intranet da sua organização.
servidor de e-mails. Então, a sua organização ela tem um servidor com e-mail, com o domínio da sua organização, né? Por exemplo, o servidor do TI Total, né? Lá vai tramitar o quê? Vai ter contas de e-mail de quem? Da empresa TI Total. Servidores de aplicação, que são os servidores onde nós temos ali, né, as várias aplicações da organização, os vários softwares desenvolvidos para uso da organização. Nós vamos ter dispositivo de armazenamento, né, que a gente chama de storage. Bom, né, o storage é o quê? É como se fosse um grande dispositivo com vários discos, né, HDs, por assim dizer, que vão armazenar os dados da organização. Então, eu estou falando de servidores que vão processar, storages que vão armazenar dados e também os equipamentos de rede, né? A gente tem vários equipamentos de rede que eles vão seguir, né? Aqui no exemplo aqui o desenho de um roteador, né? Mas vamos ter também switch, né? Então, vários dispositivos de rede que vão fazer a interconexão dos vários equipamentos. Esse data center, tá? Ele tem um controle físico, tá? O controle físico é o quê? É alguém que vai estar ali dizendo assim, olha, você pode entrar aqui, você não pode. Ah, Joses, mas um data center ele tem controle lógico? Também, né? Ele tem um controle lógico. Ele vai ter ali a porta, né, com a fechadura para alguém acessar o ambiente onde está o data center, mas ele também vai ter ali um dispositivo de autenticação, né? A gente vai falar sobre isso. Mas aqui, se a gente tem uma porta, né, de acesso onde está o nosso data center, a gente já tem aqui um controle físico, tá? Então, portões, cercas, fechaduras, guardas, esses caras, né, todos esses controles aqui são considerados controles físicos, porque eles estão ali limitando o acesso de pessoas somente autorizadas. Tá? Da mesma forma, entrar em um perímetro de segurança, eu falei aqui sobre o data center, que é um perímetro de segurança. Joses, o que é um perímetro de segurança? É uma área que deve ser protegida na sua organização. O nosso data center, onde tem todos esses equipamentos da área de TI, ele é um perímetro de segurança. Portanto, precisa se ter implementado ali controles, né, para quem pode acessar e assim proteger esses equipamentos que estão lá, né, esse ambiente, tá? Então, perímetros de segurança são protegidos por controles físicos, tá? Então, cerca, portões, fechaduras e até mesmo pessoas, né, que estão ali para dizer quem pode entrar e quem não pode entrar. E os controles lógicos, né? Aqui entra a parte de tecnologia, né? E você pensando, controle, né, dentro de segurança da informação é só controle lógico, é só controle implementado por meio de tecnologia. Não, tá? Então a gente já viu, existem controles físicos e os controles lógicos, estes sim, né, eles vão ser feitos a partir de tecnologia. Tá? Então vamos entender, controle lógico ou técnico são aqueles que fazem o quê? Eles protegem os sistemas, redes e ambientes que processam, transmitem e armazenam nossos dados. Joses, então um controle lógico ele pode ser implementado para acesso ao data center que você falou. Sim. E também um controle físico. Eles não são mutuamente excludentes. Então você pode ter mais de um controle, e é assim que acontece, né? Vários controles diferentes para proteger uma mesma coisa, tá? Então, entendendo aqui o que é um controle lógico, é você ter a proteção daquele data center, mas usando, por exemplo, autenticação baseada em biometria, né? Onde a pessoa vai se identificar para poder acessar, abrir a porta lá do data center e vai ter que usar biometria, vai ter que usar uma senha para abrir aquela portona lá pesada para entrar no data center, né? O data center é como se fosse um container, né, gente? Ele, na verdade, é um container, né? É um container onde fica todos os equipamentos de tecnologia. Enfim, né, existem outros controles que são implementados, né, como, por exemplo, os firewalls. Né? O firewall ele faz um controle lógico de redes, ou seja, a gente implementa regras para que quem está numa rede possa se conectar ou não a outra rede.
Então é um controle que você tem, que é lógico, implementado por esse dispositivo de segurança, né, esse sistema de defesa. Também, né, pode ser implementado um controle lógico com o uso de senha. Você só consegue acessar determinado local possuindo uma senha, né? Eu falei de senha, mas aí poderia entrar também a biometria, poderia entrar também um token, né? Um cartão que você tem, um crachá, né? Que você vai passar ali, ele tem uma tarja magnética. Hoje em dia é muito comum, né, você utilizar 2 ou mais fatores, né, para fazer acessos lógicos, né? Sistemas de detecção de intrusão, né, que são os famosos IDS, também servem para fazer controle lógico. Se alguma atividade maliciosa tentar, né, fazer algum mal dentro da sua organização, né, a computadores, a rede, esses sistemas vão estar ali para quê? Para detectar. E se estiverem no modo ativo, a gente chama de IPS, né, sistema de prevenção, eles vão, além de detectar, eles vão impedir que aquela atividade, né, maliciosa continue. Então, é mais um exemplo de controle lógico, tá? Criptografia, identificação, assinatura digital. Então, temos aqui vários controles lógicos e técnicos como exemplo. E os controles administrativos? Vamos lá, né? Controle administrativo é tudo aquilo que impõe comportamentos, né? Por assim dizer. Vamos lá. Eles são baseados em regras, são baseados em leis, em políticas, procedimentos e diretrizes. Ou seja, tudo isso aqui se volta ao comportamento que deve ser, né, guiado dentro de uma organização. Então, se existem regras, as regras têm que ser seguidas. Seguidas por quem? Por ativos importantes dentro da nossa organização, né, que são as pessoas, os colaboradores. Então, existem leis. Leis têm que ser cumpridas por quem? É um comportamento que tem que ser cumprido por pessoas. As políticas, procedimentos, diretrizes organizacionais, todos esses controles administrativos, eles se voltam a comportamentos que devem ser feitos, devem ser conduzidos por quem faz parte daquela organização. E lógico, né, esses procedimentos, essas políticas e diretrizes vão estar voltadas às boas práticas de segurança da informação. Vamos lá, né? Aqui alguns exemplos de controles administrativos que podem ser regras simples do dia a dia. Desligar a cafeteira no final do dia. Bom, aí alguém poderia dizer, mas isso aqui não tem relação com segurança da informação, mas tem relação com a segurança do ambiente. Uma cafeteira que fica ligada, ela pode esquentar a ponto de pegar fogo e ocasionar um incêndio, né? E aí, dentro de segurança da informação, a nossa política de segurança da informação, o nosso famoso PSI, tá? O PSI, gente, é referência à política de segurança da informação. Então, quando você chegar no seu órgão, você vai ter acesso ao PSI, você vai entender quais são as diretrizes, quais são as políticas que aquela organização implementa para segurança da informação, tá? PSI. Bloqueio de site, né, é um outro procedimento, né, já que é um procedimento, é um controle administrativo. Bom, então aqui nós temos, né, um resumo, né, um resumo visual dos controles, dos vários tipos de controles que nós vimos, né? Entre os controles administrativos temos aqui políticas e procedimentos, conscientização e treinamento, né? Gestão de documentos, normas e diretrizes, o compliance, né, que é a conformidade com leis, regulamentos, auditorias e revisões. Isso aqui tudo se relaciona a controle administrativo. Controle técnicos, controles lógicos, é a proteção de sistemas, uso de DS, IPS, firewall, controle de acesso, né? Quem vai poder acessar o que dentro da organização, né? Criptografia e proteção de dados, autenticação forte, utilizando uma política de senhas, onde se estabelece que a senha tem que ter um mínimo de complexidade, com uma quantidade X de caracteres, sendo esses caracteres letras e números, tem que ter uma letra que seja maiúscula,
possuir também na composição caracteres especiais. Isso é política de autenticação forte, né? Antivírus, né? Anti-malware, são aqueles softwares que a gente utiliza, né? Principalmente nos endpoints, não somente, mas principalmente nos endpoints, né? Nas estações de trabalho, onde o usuário ele pode vir, mesmo com conscientização, mesmo com todo o entendimento sobre boas práticas de segurança da informação, ele pode vir ali a clicar num anexo onde vai ter ali um malware. Então aí entra a proteção, né, do anti-malware. E lógico, backup e recuperação. Fazer o backup dos dados é fazer a cópia segura dos dados. Os dados que estão em determinado lugar serem copiados para um outro lugar, preferencialmente, né, seguindo as boas práticas. Este outro lugar tem que ser um lugar geograficamente distante, né, para impedir que um desastre que aconteça no lugar venha a danificar tanto os dados originais quanto a sua cópia, né, quanto ao seu backup. Então, o backup ele se faz importante, ele é um controle lógico, né, para garantir a segurança dos dados que estão armazenados e, logicamente, também a recuperação. Tá? A mesma solução, o mesmo software que faz o backup, ele é utilizado para fazer a recuperação do backup, ou seja, trazer da cópia de segurança de novo para o ambiente, caso aquele dado tenha sido corrompido, tenha sido apagado, né, de uma forma involuntária, tá? Ou até mesmo voluntária. Então, a recuperação também faz parte desse processo. E os controles físicos? Controles físicos, né, a gente tem o controle de acesso físico, né, catracas, cercas, portas, a vigilância e monitoramento feito por pessoas, a segurança de equipamentos, né, com trancas, ambientes protegidos, né, que são os perímetros de segurança, sistemas de alarme, barreiras e proteções. Bom, e aqui a gente encerra a nossa aula sobre controles, né? Vimos toda a teoria envolvida, espero que você tenha compreendido e veremos, né, também questões, mas isso no próximo bloco. Até lá!